Sabe, a pergunta o que define um homem é bem complexa, né? No livro Homens Mais Parecidos com Jesus, o autor David J. Merck, ele propõe uma resposta que, olha, pode surpreender. Então o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nas ideias centrais dessa obra para entender o raciocínio dele. A estrutura que o autor usa é como uma peça de teatro em 3 atos. Primeiro, a criação, depois, a queda e, por fim, a restauração. A ideia toda é tentar descobrir qual seria o tal projeto original da masculinidade. Tudo isso sob uma perspectiva bíblica. E essa frase, forte, né? Ela praticamente resume a tese central do livro. É bem provocadora. A masculinidade de verdade, segundo o autor, não tem a ver com poder ou domínio, mas sim com serviço. E o modelo para isso seria Jesus. Para explicar o ponto dele, o autor usa uma analogia muito boa, bem do dia a dia. Pensa só, a gente compra uma ferramenta nova super potente. O que muita gente faz? Ignora o manual. Acha que sabe usar, né? O resultado? Bom, pode ser um desastre. É uma imagem simples, mas que leva a uma pergunta bem mais profunda. E é aí que a analogia se encaixa. O livro argumenta que a Bíblia, e mais especificamente, o livro de Gênesis, funcionaria como esse manual do fabricante. A lógica é, para entender o propósito de qualquer coisa, o ideal é consultar as instruções de quem a criou, certo? Ok, então o primeiro passo é voltar lá para o começo de tudo. O livro faz uma análise da narrativa da criação para tentar definir o que seria esse projeto original, esse plano divino para o homem. Vamos ver o que essa análise aponta. E a análise destaca 3 propósitos que seriam fundamentais. O ser humano não teria sido criado só para existir, mas sim para ativamente refletir a imagem do Criador, reproduzir essa imagem e representar o seu reino aqui na Terra. Essa é a metáfora central do livro, e ela é bem poderosa. Pensa na Lua, ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do Sol. A ideia aqui é a mesma. O propósito do homem seria refletir a glória de Deus, e não tentar gerar uma luz própria. É uma mudança de perspectiva bem radical. Mas, claro, a história não para por aí. A narrativa bíblica continua, e segundo ela, esse projeto original foi quebrado. Então agora a gente vai ver como o livro descreve esse momento da queda, que teria distorcido essa imagem inicial. O autor detalha a tentação como um processo, quase um ciclo em 3 passos. E tudo começa com a dúvida. A estratégia não é um ataque direto, mas uma pergunta sutil, sabe? Uma que planta uma sementinha de desconfiança, tanto na palavra quanto no próprio caráter de Deus. E depois que a dúvida se instala, o próximo passo é a negação. Aquela sugestão discreta se transforma numa contradição direta, aberta ao que Deus tinha dito. É um desafio claro à sua autoridade. E o ciclo se fecha com o desejo. A dúvida e a negação prepararam o terreno, e agora o que era proibido se torna atraente, desejável. Essa cobiça se torna, então, o motor que leva à desobediência. As consequências, segundo o livro, foram imediatas e, assim, devastadoras. A inocência vai embora e dá lugar à vergonha. A comunhão com Deus vira medo. E a harmonia nos relacionamentos se transforma em conflito, em jogo de culpa. Resumindo, aqueles 3 propósitos originais foram totalmente distorcidos. E aqui, o livro apresenta um contraste teológico que é central para todo o argumento. O fracasso do primeiro Adão, de um lado, e o sucesso daquele que a Bíblia chama de último Adão, Jesus, do outro. A ideia é que Jesus reverte ponto a ponto cada uma dessas falhas. Bom, depois de explorar o projeto original e como ele foi quebrado, o livro naturalmente se volta para a solução. Existe uma forma de restaurar esse modelo? É isso que a terceira e última parte desta análise vai abordar. A esperança, a promessa de restauração já surge aqui, logo após a queda. Essa passagem é conhecida por muitos teólogos como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. O livro a interpreta como a primeiríssima promessa de um redentor, alguém que viria para iniciar o plano de restauração. Agora, essa parte é fascinante. O autor propõe uma nova leitura para as consequências da queda. Ele argumenta que elas não são só punições, mas sim disciplinas de diagnóstico. Ou seja, cada consequência dolorosa aponta de volta para um dos propósitos originais que foram quebrados, quase como um lembrete constante da necessidade de um Salvador. E tudo isso nos leva à principal virada de chave que o livro propõe. Uma inversão total na maneira como a identidade é entendida. Algo que, segundo o autor, só se torna possível por meio da graça. O ponto crucial do livro é este aqui. Ele desafia de frente a ideia de que o nosso valor vem daquilo que fazemos. A proposta é exatamente o contrário. A identidade seria um presente, algo seguro pela fé.
As ações não criam quem somos, elas só expressam quem já somos. A lógica muda completamente. De faça para ser, para está feito, agora seja. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, encapsula a mensagem central do livro. É um convite para refletir. O que realmente muda quando essa chave vira? Quando o foco sai do fazer e vai para o ser? Como isso poderia redefinir propósito, motivação e a própria essência do que significa ser um homem?